A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. O texto do Evangelho de hoje é Lucas 5, 1 a 11. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, Jesus, rodeado da multidão, sobe na barca de Pedro e começa a ensinar. O lugar do ensinamento de Jesus é a barca de Pedro. Na realidade, o lugar do ensinamento de Jesus é o lugar do ganha-pão do pescador. A vida do pescador torna-se o lugar da pregação, assim como na nossa vida. Na nossa vida, o lugar da pregação é a nossa cotidianidade, mais que da pregação da escuta. Por isso, Jesus envia Pedro para águas mais profundas depois de uma noite sem pesca. Qual o eco, a reverberação da palavra ouvida?
Jesus, a palavra do Pai, é buscada, comprimida pela multidão desejosa de uma boa nova, de uma boa notícia. A palavra que começa a ressoar ao distanciar-se, tomando a barca, a cotidianidade de Pedro como lugar do ensinamento. A palavra dirigida à multidão é uma palavra dirigida a cada pessoa. Ao procurar o coração de Pedro, Jesus procura o coração de cada um dos escutantes da palavra. Avança mais para o fundo e ali lança a rede. Pedro responderá à provocação de Jesus: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Talvez teria sido a resposta da multidão que comprimia Jesus. Talvez até fosse a nossa resposta, depois de tantas dificuldades e depois de tantas tensões. Como avançar para a profundidade se perdemos uma noite e o cansaço tomou conta dos nossos braços e do nosso coração? Como avançar para a profundidade e recomeçar depois da frustração da perda do pão? Como sair da noite do fracasso para raiar de um novo dia? A força da palavra transforma, revigora, acalenta, desperta a esperança, fortifica o espírito abatido. Pela tua palavra, lançarei as redes. No lançar, lançar-se, atirar-se nas profundezas insinuadas pela palavra. Então sim, a surpresa, a abundância. Inacreditável como o avançar para as profundezas traz frutos abundantes, não só. Como da frustração do ganha-pão nasce a abundância, uma nova visão, uma nova percepção. Como da abundância nasce a solidariedade, a ajuda mútua, a comunhão de forças. Mas, como da abundância que nasce das profundezas, brote o espanto, a confissão, a admiração. E da admiração e espanto, uma nova missão. A palavra de Jesus que reverbera na nossa cotidianidade, na nossa vida diária, nos dissabores, nas alegrias, em todos os momentos da nossa vida, mas especialmente quando o labor das nossas mãos se faz noite e saímos de mãos vazias. Recebemos como Pedro o convite para as águas mais profundas depois da secura, da noite incompreendida, mal trabalhada, de um coração vazio. O vazio de quem apenas permanece a lavar redes e desejando guardá-las. E do encontro com Jesus é que somos convidadas a avançar e não retroceder, não acomodar. Avançar para a profundidade da graça do reino. Nesse partir, retomar, aprofundar, é que descobrimos a grandeza e a abundância da vida com Jesus. É ali que nasce a atração por Jesus, mais que nasce a admiração. E na admiração a aproximação, e a aproximação nos envia em missão. Uma missão de ensinar. Ensinar, animar, iluminar, ajudar a abrir veredas no emaranhado da vida. Como seguidores e seguidoras de Jesus, somos provocados a usar de todos os meios para que Jesus, o reino de Deus, seja anunciado, conhecido e amado. Participamos, expomos as frustrações, as decepções, as noites frustradas. Sentimos-nos provocados, atraídos pela profundidade. Recebemos o convite para avançar para águas mais profundas. Sabemos que lançar-se para águas mais profundas é deixarmos-nos tomar pela força e a suavidade da graça de Deus, pelas profundezas do mistério amoroso, pelas águas sob as quais sempre repousa o Espírito do Senhor. Lenitivo, que nasce das profundezas da misericórdia de Deus, onde se manifesta a abundância de uma vida nova, de um reino novo. As águas mais profundas às quais Jesus nos envia nos faz perceber que não estamos sós. Sempre podemos contar com os irmãos e as irmãs para servir, ajudar, socorrer, misericordiar. Vamos aprendendo que a vida do Evangelho pertence a todos e cabe a todos espalhar, esparramar, testemunhar a abundância da vida nova. Somos todos convocados, provocados à comunhão, à solidariedade, ao anúncio, ao testemunho. Diante da grandeza, da abundância da vida que Jesus nos oferece, nasce então a admiração e a gratidão. A fecundidade e os sinais da presença da vida de Jesus despertam sempre encanto e espanto.
Quando atraídos pelas águas extraordinárias da palavra de Deus e da Eucaristia, somos como Pedro levados a maior disponibilidade e ousadia no servir e no anúncio. Nos alegramos e louvamos pelas obras benfazejas que a palavra suscita e realiza em nós. Somos provocados ao anúncio, mas também à graça da celebração e da meditação. A Eucaristia, a celebração comum, torna-se então fonte e cume da comunidade cristã. Profundidade das águas da palavra, nela é que vamos encontrando a palavra feita pão. Nós, como Pedro, somos então tomados pela reverência e reconhecemos a nossa fraqueza e miséria. Na admiração e gratidão percebemos melhor a nossa fragilidade. Por isso, nos expomos sempre mais à graça da profundidade da palavra, das águas mais profundas, à força e suavidade do Espírito, ao amor misericordioso de Deus. A admiração e a gratidão nos transformam em homens e mulheres de esperança e de confiança. É um esperançado, um aguardador, um construtor de novos tempos, novos céus e nova terra. Sabemos apontar novos horizontes, oferecer novo sentido, despertar a vida nova em todas as pessoas. A vida cristã é um risco quando permanecemos à margem, lavando as redes da noite do vazio de nós mesmos. É um risco quando não nos entregamos de corpo e alma por inteiros, todo inteiros, ao serviço dos irmãos e irmãs. É um risco quando não chegamos até as periferias geográficas existenciais e deixamos de anunciar e proclamar a grandeza do reino de Deus. Jesus nos envia para as profundezas das misérias, dores e sofrimentos do nosso povo. Na profundidade do drama humano, das entranhas do abandono, somos provocados a buscar nas águas misericordiosas e compadecidas do mistério do amor de Deus o óleo do consolo, o vinho da proximidade para os irmãos e irmãs. Descer para a profundidade do coração de cada um dos irmãos, compadecidos, tocar, limpar, derramar o óleo da eleição, da unção nas feridas do corpo e do espírito, derramar o vinho da verdade e da alegria no coração dos irmãos e irmãs, conduzir à casa do cuidado da igreja todos os que são inúteis à igreja, ao Estado e à sociedade. Existe em cada um de nós, diante da beleza, nobreza, da profundidade e mística da mensagem de Jesus, uma certa indignidade da nossa parte. Isaías nos dizer hoje: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirou do altar, como a tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e o teu pecado está perdoado. Quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: aqui estou, envia-me. Paulo a nos recordar essas águas profundas nas quais necessitamos mergulhar e pescar, quando diz: vos transmiti em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e aos 12. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus iluminam, alimentam, fortificam a nossa vida de cristãos, o nosso caminhar na fé. Ali, a profundidade do nosso viver. Talvez também nós um dia diremos e testemunhamos como Paulo: é pela graça de Deus que sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Aprove que tenho trabalhado mais que os outros apóstolos, e não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Como nos lembra São João Paulo II na passagem do século: avança para águas mais profundas. Estas palavras ressoam hoje aos nossos ouvidos, convidam-nos a lembrar com gratidão o passado, viver com paixão o presente, abrir-se com confiança ao futuro. É que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram em vossas mãos. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Ano Santo da Esperança, o convite que o Evangelho nos fazia hoje de sempre permanecermos na esperança, mesmo no fracasso, retomarmos a vida, essa esperança de sempre de novo fazer o caminho de Jesus, retomemos o pensamento de Papa Francisco para o Ano da Esperança. A esperança forma, juntamente com a fé e a caridade e o amor, as virtudes teologais que exprimem a essência da vida cristã. No dinamismo invisível das três, a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência dos crentes. Por isso, o apóstolo Paulo convida-nos a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Assim deve ser. Precisamos transbordar de esperança para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos em nós mesmos, no nosso coração, para que a fé seja jubilosa, a caridade entusiasta, para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que no Espírito de Jesus isso pode tornar-se uma semente fecunda de esperança para quem o recebe. Mas qual é o fundamento da nossa esperança? Para compreender, é bom deter-nos nas razões da nossa esperança. Creio na vida eterna. Assim professa a nossa fé. A esperança cristã encontra nessas palavras um ponto fundamental de apoio. De fato, a vida teologal para a qual desejamos a vida eterna como a nossa felicidade. O Concílio Ecumênico Vaticano II afirma: se falta o fundamento divino, a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias. Os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor ficam sem solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. Enquanto, em virtude da esperança na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, temos a certeza de que a história da humanidade e de cada um de nós não correm por uma meta sem saída, nem para um abismo escuro, mas estão orientados para o encontro com o Senhor na glória. Por isso vivemos na expectativa do seu regresso e na esperança de vivermos nele para sempre. É com esse espírito que fazemos nossa aquela comovente invocação dos primeiros cristãos com que termina a Sagrada Escritura.
Vem, Senhor Jesus. Jesus morto e ressuscitado é o coração da nossa fé. São Paulo, ao enunciar esse conteúdo em poucas palavras, transmite-nos o núcleo da nossa esperança. Transmite-nos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. 3 verbos. Por nós passou através do drama da morte. O amor do Pai ressuscitou a Jesus na força do Espírito, fazendo da sua humanidade as primícias da eternidade para a nossa salvação. A esperança cristã consiste precisamente nisso, face à morte onde tudo parece acabar através de Cristo e da sua graça que nos foi comunicado no batismo, recebe essa certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma, mas para sempre. Com efeito, sepultado juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele, o ressuscitado, o dom de uma vida nova que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. E se diante da morte dolorosa, a separação que nos obriga a deixar os nossos entes queridos, não é possível qualquer retórica, o jubileu oferece-nos a oportunidade de descobrir com imensa gratidão o dom daquela vida nova no batismo, capaz de transformar o drama. É significativo repensar no contexto jubilar como esse mistério foi compreendido desde os primeiros séculos da fé. Durante muito tempo, por exemplo, os cristãos construíram a pia batismal em forma octogonal e ainda hoje podemos admirar muitos batisterios antigos com a mesma forma, como em São João do Latrão, na cidade de Roma. Indica que a fonte batismal se inaugura ao 8º dia, isto é, o da ressurreição, o dia que ultrapassa o ritmo batismal, marcado pela cadência semanal, obrigando assim o ciclo do tempo, a dimensão da eternidade, a vida que dura para sempre. Esta é a meta para a qual tendemos na nossa peregrinação terrena. O testemunho mais convincente dessa esperança é nos oferecido pelos mártires, que, firmes na fé em Cristo ressuscitado, foram capazes de renunciar à própria vida na terra para não trair a Jesus. Os temos em todas as épocas e são numerosos e talvez mais do que nunca nos nossos dias, como confessores da vida que não tem fim. Precisamos conservar o seu testemunho para tornar fecunda a nossa esperança. Esses mártires, pertencentes a diferentes tradições cristãs, são também sementes de unidade porque exprimem o ecumenismo do sangue. Durante o jubileu, desejo ardentemente que não falte uma celebração ecumênica para evidenciarmos a riqueza do testemunho dos mártires. Então, será para todos nós o fim, a morte? Com Jesus, além de se limiar à vida eterna que consiste na plena comunhão com Deus, na contemplação e participação do seu amor infinito. Tudo o que agora vivemos na esperança, o veremos na realidade. A propósito, escreveu Santo Agostinho, quando me unir a vós com todo o meu ser, não existirá para mim um lado algum da dor e da tristeza. A minha vida será uma vida verdadeiramente cheia de vós. Então, o que caracteriza a tal plenitude de comunhão? O ser feliz. A felicidade é a vocação do ser humano, uma meta que diz respeito a todos nós. Mas o que é a felicidade? Que felicidade esperamos e desejamos? Não uma alegria passageira, uma satisfação efêmera que, uma vez alcançada, volta sempre a pedir mais, numa espiral de avidez em que o espírito humano nunca se encontra saciado, antes sente-se cada vez mais vazio. Precisamos de uma felicidade que se cumpra definitivamente naquilo que nos realiza, ou seja, no amor, para se poder dizer agora, sou amado, logo existo. Existirei para sempre no amor que não desilude e do qual nada e ninguém poderá se separar. Recordemos ainda as palavras do apóstolo: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Façamos agora, queridos irmãos e irmãs, a oração do Jubileu da Esperança. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste pelo teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentam a humanidade e os cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu revive em nós, Senhor, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Recordemos os nossos aniversariantes. Celebramos o aniversário natalício dia 13 do Padre Matias Ezequiel Luna e no dia 15 do Padre Gilson da Silva Pinto. E no dia 9 celebramos o aniversário de ordenação presbiteral do Padre Emerson de Lima e também no dia 9 do Padre Nelson Pereira da Silva. Nós queremos agradecer a presença deles, a vocação, o ministério. Deus os abençoe e os guarde. Na manhã de hoje fizemos a recepção do Dom Samuel na nossa arquidiocese. Que ele possa sentir na nossa família arquiepiscopal
bem à vontade, que Ele nos ajude na missão de anunciarmos o reino de Deus, que Ele possa ser uma presença visível de Deus junto às nossas comunidades. Queridos irmãos, queridas irmãs, recebamos a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva o seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.